vamos falar agora sobre necessidade humana básica 2, que é especificamente sobre segurança e autoconceito. Quando a gente fala em segurança, como eu disse agora há pouco, a gente sempre pensa na segurança. Encavalou o negócio aqui. A gente sempre pensa na segurança pública. Mas a gente já viu, no decorrer da aula, no primeiro tempo agora, que a segurança é muito maior que isso. A gente fala de direito de segurança em todas as esferas. E a gente fala também no direito de segurança enquanto necessidade humana básica e o enfermeiro respeitando esse direito de segurança em todas as atividades que ele vai executar. Então, ele precisa intervir, sempre atento à segurança do paciente. E o Brasil, né, o Ministério da Saúde, em 2013, pela portaria 529, ele lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse programa, essa questão de segurança, ela vem sendo discutida realmente desde o ano de 1999, quando nos Estados Unidos se publicou aquele relatório Tueres-Human, que é Terrária Humano, que dizia que 94 mil pessoas morriam por erro médico por ano nos Estados Unidos. Isso caiu na sociedade médica como uma bomba, e daí todo mundo começou a avaliar os teus serviços, os teus processos, para ver que risco eles estavam levando para os pacientes. Então, essa portaria 529, ela estabelece as bases para uma assistência segura, e que esse estabelecimento dessa base para estruturar essa assistência é importante não só para os pacientes, como para os gestores, porque vai reduzir aquele problema de processo, aquele problema de se justificar porque alguma coisa deu errado, né? Então, ela estabelece que todas as instituições precisam criar os seus protocolos. E esses protocolos de cada instituição é criado de acordo com o perfil dessa instituição. Se eu trabalho numa instituição que não tem maternidade, por exemplo, eu não preciso criar um protocolo de maternidade. Não tem centro obstétrico, eu não preciso ter protocolo de centro obstétrico. Mas eu preciso ter protocolo das coisas mais pertinentes na minha instituição. Por exemplo, queda acontece em qualquer esfera de instituição, em qualquer tipo de paciente. Flebite. Quando eu falo flebite, vocês sabem o que é? Sim? Não. Não? Tudo que é it é inflamação. Então, flebo é veia. Então, flebite é inflamação do vaso, inflamação da veia. Então, tudo que é comum e tudo que é realmente do meu perfil, por exemplo, eu trabalho numa instituição onde eu sou só cirurgia geral, eu não faço trauma. Então, eu não preciso ter um protocolo de trauma, mas eu preciso ter protocolo de todas as cirurgias gerais, de atendimento a todos os pacientes de cirurgia geral que eu tenho naquela instituição. Com esse advento, né, com o problema desse relatório nos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde, então, começou a agir a partir de então, fiscalizando mundialmente os serviços de saúde, como é que a saúde acontece nos países. E para isso, ela lançou as 6 metas internacionais de segurança do paciente. O que é isso?
Essas 6 metas, qualquer instituição de saúde precisa trabalhar com elas. Qualquer. Então, seja na África, lá no Congo, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido, seja na Suécia, em qualquer lugar do mundo, precisam ser trabalhadas essas 6 metas. A primeira meta diz respeito à identificação correta do paciente. A segunda, a gente vai ver uma a uma. A segunda é a eficácia da comunicação entre os profissionais de saúde, porque já é sabido que a comunicação é muito falha entre passagem de plantão, entre documentado no prontuário, então isso precisa melhorar. A meta 3 é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. A meta 4 é assegurar a cirurgia, local de intervenção, procedimento e paciente corretos. O que é isso? Protocolo de cirurgia segura. O 5, higienizar as mãos para evitar infecções. Então, gente, higiene das mãos agora está em foco. Que Deus queira que todos nós que somos da área da saúde nos habituemos como cultura essa higiene das mãos para evitar infecções. Porque a gente sabe que a mão do profissional de saúde carrega bichinho de um lado para o outro, se não lavar. E a meta 6, que é reduzir o risco de quedas e de lesão por pressão. Aqui, vocês estão vendo que ainda é úlcera por pressão. Essa foto, todas as fotos que eu uso com vocês, eu tiro do Google. Essa foto é a foto que o Ministério, que a Anvisa publicou, Gov Saúde, lá quando as metas saíram. Então, não mudou a meta, não conserta o úlcera por pressão, mas hoje a gente sabe que a gente tem lesão por pressão. Esse úlcera é utilizado em outras situações. Então, o que é essa meta 1? Essa meta 1, ela tem a finalidade de assegurar que os pacientes sejam identificados corretamente em todos os pontos que disserem respeito a ele. Na gaveta de medicamento dele, em todas as folhas do prontuário, na pulseira no braço dele, em todos os pedidos de exame, em todas as medicações, no preparo de medicação dele, no seu leito. Então, ela busca identificar corretamente em todos esses pontos, visando reduzir erro, né, de troca de paciente, de problemas com troca de medicação, uma série de problemas que pode ser evitado. Nessa identificação, a gente tem a pulseira de identificação, a gente tem o prontuário, a gente tem todas as etiquetas que coloca na medicação, que coloca na identificação da folha diária dele, que coloca no tubinho de exame de sangue, que coloca no pedido de exame de laboratório, todas as etiquetas. E a gente precisa ter a participação ativa do paciente, dos familiares, na confirmação da identidade. Então, o que acontece? A instituição define como vai fazer a identificação, porque a meta preconiza que você use 2 ou 3 identificadores. O primeiro identificador é o nome completo do paciente, sem abreviação. A segunda meta pode ser o registro hospitalar. A terceira meta pode ser o nome da mãe, pode ser a data de nascimento. Mas data de nascimento não pode ser o segundo identificador. O segundo identificador precisa ser o registro hospitalar, que é único do paciente. Não tem, e nascidos no mesmo dia tem uma série de gente. E é preciso que a família contribua, que não tire a identificação, que quando perceber alguma coisa diferente, que Eu já fui avisada uma vez que a data de nascimento do
do paciente estava errada. Ele estava com uma data de nascimento, acho que 3 anos mais novo. Quem levou para internar, levou com um documento que tinha uma data errada de nascimento. Então, onde deve ocorrer? Primeiro, que a primeira coisa que a gente, quando recebe um paciente ou quando o paciente interna, é colocar uma pulseira no braço dele. Quando a instituição faz o protocolo, então, ela tem que definir quais são os indicadores que vão ter nessa identificação, qual vai ser o braço, qual vai ser o membro que vai ser identificado, braço direito, braço esquerdo. Por quê? Quando você passa fiscalizando, quando você passa supervisionando para ver se o protocolo está funcionando, se o paciente estiver com a identidade no braço esquerdo, tem que haver uma justificativa. Vamos supor, por exemplo, que o paciente tem o braço quebrado, o braço direito quebrado. Não vou poder pôr identificação aí, eu tenho que pôr do braço esquerdo. Ou o paciente está com o braço muito demasiado, que a pulseira não cabe nesse braço. Eu vou colocar no braço esquerdo. Ou o paciente, aqueles pacientes obesos que estão dissorando. Vocês sabem o que é isso? Não. Quando tem aqueles edemas gigantescos que ficam minando, que você precisa, às vezes, enfaixar o braço, ou às vezes pôr um apoio embaixo do braço para não ficar molhando o lençol toda hora. No extremo de edema, de líquido fora do espaço correto dele, né? E fica minando, assim, a pele do paciente. Então, eu posso pôr do outro lado, porque senão vai danificar a pulseira a todo instante. Em que momento eu ponho? Se for atenção domiciliar, esse paciente precisa estar identificado. Se for no hospitalar, ele precisa estar identificado. Se for no ambulatorial, ele precisa estar identificado. O que acontece é que na consulta ambulatorial, se ele não vai internar, geralmente não é pulseira, que pulseira é caro, geralmente é etiqueta. Mas aí identifica o paciente e também o acompanhante que está com ele. Precisa ter a identificação em todas as fases de transição do cuidado, na admissão, nas transferências, sejam essas transferências entre setores, sejam essas transferências o encaminhamento para exame, ou para outros locais de atendimento, ou ainda para um serviço de referência ou alta. E também precisa ter identificação correta em todas as etapas do diagnóstico e do tratamento. Então, foi para o centro cirúrgico, foi para o SDI, foi para a UTI, em todos os lugares ele precisa estar portando essa identificação. Então, o que a gente tem em comum para identificar? A gente tem hoje essas pulseiras que tem até o QR Code, né? Mas, na verdade, a pulseira mais utilizada nos hospitais pobres é essa que está aqui embaixo, que vocês estão vendo que são coloridas, mas a de identificação é branca. Então, o que o hospital faz? Ele imprime uma etiqueta e aqui onde vocês estão vendo esse membro afetado, ele gruda a etiqueta aqui e prende no braço do paciente. A pulseira, então, é branca de identificação. E aí a gente está vendo que tem essas pulseiras de risco, né? Então, se eu tenho um membro afetado, se está recebendo hemocomponente, se o paciente está em isolamento, se ele tem risco de queda, se ele tem alergia, se ele tem risco de evasão, para tudo hoje tem pulseira. E a gente precisa, e aqui vocês estão vendo, que essa pulseira de identificação aqui, tem o nome do paciente completo, o registro dele e esse número 002, eu não sei dizer para vocês que eu peguei isso na internet, mas é o terceiro identificador desse hospital, por exemplo. E a gente precisa saber que essa identificação também tem que estar em todas as folhas do prontuário desse paciente.
E daí a gente tem os identificadores beira-leito, que esses aqui são muito sofisticados, viu? Pode ser uma folha de sulfite plastificada, ou uma folha de sulfite que você coloca dentro de um acrílico lá e que você troca de acordo com o paciente. Isso aqui é bastante sofisticado, são placas de acrílico e que tem uma caneta especial que a pessoa escreve nessa placa. Por exemplo, essa da esquerda aqui tem o nome do paciente, o nome do médico que está cuidando dele, o número do quarto, do leito, o peso do paciente, a altura, a data de nascimento, a idade e o registro hospitalar. Olha quantos dados. Embaixo tem esse monte de bolinhas, que são os riscos, que cada risco que ele foi identificado para ele, vai se fazer um X na casinha, na lacuna correspondente aqui. Vai ter o enfermeiro responsável por ele e vai ter o auxiliar responsável. Quando é plantão de 12 horas, isso aqui dura 12 horas. Se for de 6 horas, no próximo plantão, os identificadores de risco permanecem, mas o enfermeiro tem que entrar no quarto, se apresentar, marcar o nome dele aqui e o nome do auxiliar que vai cuidar do paciente. E daí aqui tem a dieta dele, você vê que a placa atende, inclusive o serviço de nutrição, tem a dieta, tem o espaço para você marcar se ele está de jejum para algum exame, tem o espaço para marcar se ele está aguardando a avaliação de alguma especialidade e para você marcar alguma observação que você queira fazer. Na outra, é muito parecida, mas é mais simples. É uma placa de acrílico também, que tem a data, o quarto, a equipe médica. Aqui, ó, tem o espaço para colocar, grudar a etiqueta do paciente, do lado da data aqui. E embaixo tem a equipe médica que está cuidando dele, a dieta, você vai escrever a dieta, se foi feita escala de dor e alguma observação. É bem mais simples, bem mais simples do que a placa da esquerda. Aqui tem um identificador de medicação e um identificador de soro. Aqui, ó, nesse hospital, aqui é da Prefeitura de São Paulo, provavelmente seja de uma unidade infantil, porque tem ó, o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. E normalmente a gente tem o nome completo do paciente, o registro dele e o registro hospitalar e a data de nascimento. Quando tem o nome da mãe, geralmente, não é regra, é unidade infantil. Tudo bem com a identificação? Sim. Quem trabalha, tem alguém de vocês que trabalha em hospital, não tem? Ou não? Eu acho que tem a Fernanda, não é? Oi? Tem, eu também. A Fernanda e a Lucélia, né? A Fernanda Moura, não é? Ou a Sorrini? Eu também, professora. Eu quem? Beatriz. Isso. Ah, então, vocês já devem, falando isso, vocês devem puxar pela memória, que vocês devem ver isso todo dia, não vê? Sim, é familiar. É, bem familiar. Só que quando você vê lá, acho que você não para pensar com essa profundidade de por que faz isso, né? Verdade. Né? A segunda meta é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Como eu disse para vocês, no caso da enfermagem, a gente precisa lembrar que a gente tem a passagem de plantão, precisa ser uma passagem de plantão muito bem feita, apontando todos os problemas do paciente, o que foi feito, o que falta fazer, né? E também as medicações. Isso não é só para o enfermeiro, é para o técnico também. Se o técnico deixar de fazer uma medicação e não avisar, ou
fazer a medicação e não checar é uma falha de comunicação e que pode gerar sérios danos para o paciente. Imaginem vocês uma insulina ou uma medicação vascular, uma medicação, esqueci o termo, que o paciente toma para o sangue ficar bem fluidificado, né? Para não ter trombo. Ou a insulina, e você faz e você não anota, e daí você chega ao paciente e pergunta se ele tomou aquela medicação, ele fala que não tomou. E você vai dar em cima. Pode causar um sangramento severo nesse paciente, ou pode causar uma hipoglicemia violenta que vai levar, além de causar dano, ainda pode levar o paciente a um risco de morte. Então, a comunicação é um processo dinâmico que ela é capaz de interferir em todas as relações, porque se ela é bem feita, a relação vai ser boa. E ela facilita também, pode promover o desenvolvimento das pessoas, o amadurecimento das pessoas e influenciar comportamentos. Mas se ela for falha, ela pode prejudicar muita gente. Então, como eu disse, a passagem de plantão e o registro em prontuário são ferramentas de comunicação efetivas, oral e escrita, que o enfermeiro lida todos os dias, tanto o enfermeiro quanto o técnico, e que precisa ser bem feito. E daí você encontra uma anotação de técnico, assim, ou mesmo de enfermeiro, uma evolução, paciente inalterado. Vocês já viram isso, vocês que trabalham? Já ou não? Lucélia, Fernanda, Beatriz, que trabalham no hospital. Vocês já viram alguma anotação desse jeito? Paciente inalterado segue aos cuidados de enfermagem? Não. Já? Não estava conseguindo ligar o microfone pro. Já vi sim. Então, gente, primeiro, existe algum paciente inalterado? As pessoas são iguais todos os dias? Não. Não são. Segue aos cuidados de enfermagem? Também não. Também não. Porque quem é que cuida no hospital, não é a enfermagem? Precisa escrever isso? E deixa de escrever detalhes importantes do paciente. Então, a gente precisa aprender que o que a gente documenta são as condições do paciente. Então, é necessário que a gente melhore as nossas comunicações para que a gente não gere erro nem risco para os pacientes. Então, ter uma comunicação eficaz, gente, em todos os segmentos do atendimento faz a diferença. Imaginem vocês trabalham no hospital, o hospital implanta um processo de qualidade e não fala com vocês que estão no processo de qualidade. Só fala assim, a partir de amanhã, isso tem que ser feito desse jeito. Vocês acham que dá resultado? Não. Não, tem que ter um treinamento, tem que ter uma... Oi? Tem que ter uma explicação sobre as mudanças para as pessoas entenderem a importância daquilo. Acho que ninguém dá importância se não souber o porquê de que está fazendo aquilo. Com certeza, Viviane, muito bem, é isso mesmo. As coisas precisam ser discutidas. Todo mundo precisa entender o objetivo e o passo a passo de cada coisa. Então, por isso que hoje, com os processos de qualidade, os gestores aprenderam que eles precisam sentar com a linha com o pessoal da execução, que é o pessoal da base, que são os técnicos, os auxiliares de enfermagem, quando a gestora de enfermagem quer criar um protocolo. Ela primeiro precisa sentar para ela ver como que aquilo é feito nas unidades dela.
Primeira coisa, ela precisa investigar. Depois, ela precisa ver a possibilidade de mudança. O que está errado e que precisa mudar. E daí ela precisa sentar com todo mundo da base e falar, olha, eu andei avaliando, observando tal processo, tal procedimento, qualquer que seja a coisa, e eu percebi que ele é desenvolvido assim, 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 em tal lugar. Como é que vocês fazem na unidade de vocês? Do mesmo jeito. Então, mas vocês conseguem perceber oportunidade de melhoria aí? E aí ela vai conversando e ela vai mostrando onde ela vai mexer, onde ela sugere que seja mexido, o que cada um vai fazer, a partir de quando vai ser isso, porque tem que escrever o protocolo, tem que treinar todo mundo, para depois falar assim, treinou todo mundo assim, ó, aí solta o comunicado, a partir de tal dia será implantado tal protocolo em todas as unidades do hospital, a saber, tais, tais, tais e tais, porque lavanderia é a unidade do hospital, não é? Sim ou não? Sim. E vai implantar na lavanderia, vamos supor que é um protocolo de queda de paciente, vai implantar na lavanderia? A lavanderia precisa conhecer o protocolo, porque se em algum momento ela estiver circulando pelo hospital e ela perceber alguém em risco de queda, ela precisa alertar alguém ou ajudar esse cidadão. Mas o protocolo, ela precisa conhecer o protocolo, mas o protocolo não vai ser implantado lá na lavanderia. E daí eu coloquei algumas fotos aqui, só para mostrar os demais, os diversos momentos em que a comunicação precisa funcionar. À esquerda aqui nós temos uma reunião de pessoas, né? Que pode ser uma reunião de trabalho, uma atividade que está fazendo durante uma reunião, que vocês viram que as cadeiras estão em círculo, podia ser uma reunião de brainstorming, por exemplo, pode ser qualquer tipo de reunião, mas dos profissionais dali. Na foto de baixo, são as equipes de saúde que estão cuidando do paciente. Isso pode lembrar, por exemplo, uma visita multidisciplinar, uma discussão multidisciplinar. Na outra foto, a gente tem o enfermeiro com o paciente, que é a mesma coisa, ele precisa informar tudo para o paciente que vai ser feito, qual o resultado que está sendo esperado, por que vai ser feito aquilo, para que o paciente possa colaborar. Embaixo tem um momento de transição, que provavelmente seja um paciente saindo de centro cirúrgico indo para a UTI, que está todo mundo de gorrinho e com a vestimenta, e do outro lado a gente tem uma sala cirúrgica, onde se a comunicação não funcionar entre eles, quem vai ser prejudicado? Estamos falando de comunicação profissional nesse momento, né, gente? Porque vamos dizer que alguém fala assim, mas se o médico for de mal com outro médico, não interessa que ele é de mal com outro médico lá na vida social. Aí, na cirurgia, ele tem que conversar com o cara de igual para igual. E aí, em cima, a gente tem um trabalho, uma reunião de equipe, onde fica claro para todo mundo que as funções de cada um precisam se encaixar para formar um todo, não é? Sim ou não? Sim, Pro. Eu só não estava respondendo porque o microfone estava bem ruim, né? Mas agora está voltando. A meta 3, gente, é a segurança na prescrição, uso e administração de medicamento. A gente sabe, é de conhecimento dos centros de saúde, medicina, que a população, ao utilizar muito medicamento sem receita no passado, acabou criando uma situação de resistência a muitos medicamentos.
Se a gente lembrar que antes a penicilina era o antibiótico de escolha para todas as doenças, e que hoje você quase não vê ninguém tomando penicilina mais, porque na década de 40, as pessoas tomavam antibiótico assim, sem receita médica e desenfreadamente e erradamente, porque antibiótico é para combater um bichinho que está dando infecção. Ele não é para tomar para dor de garganta. Dor de garganta é anti-inflamatório. Então, precisa promover essas práticas seguras no uso de medicamentos, seja ele o medicamento corriqueiro, dipirona para febre, seja ele o medicamento hipotensor que o usuário faz, tem uso contínuo, qualquer medicamento. E a segurança também não é só no usar, é prática segura no prescrever. É o médico ter a responsabilidade de avaliar bem o risco-benefício de todas as medicações que ele vai prescrever. E também, se é necessário, se tem alguma outra alternativa. E esses protocolos, essas práticas seguras, precisam perfazer todo o caminho, todos os níveis de complexidade de assistência. E não só na assistência do dia a dia, por exemplo, o paciente está internado e está tomando antibiótico. Não, tem que pensar também nos diagnósticos, tem que pensar nos profiláticos. Então, assim, o paciente vai fazer uma tomografia com contraste. É preciso ver o tipo de contraste que existe, se esse paciente é alérgico a algum dos constituintes do contraste, se ele já tomou contraste alguma vez, se teve alguma reação, tudo faz parte da prática segura. A profilaxia, o paciente vai fazer uma cirurgia, o paciente não tem infecção e precisa fazer a profilaxia, porque vai fazer um corte, vai fazer uma abertura, e esse paciente precisa ser medicado para que ele não crie uma infecção, não ganhe uma infecção saído do centro cirúrgico. Então, é prática segura em todas as situações. Se o medicamento, se você cuida de idoso, o medicamento precisa estar identificado na ordem que o idoso sozinho vai tomar, para que não tenha risco. Tudo longe da mão de criança, porque medicamento para criança é uma dosagem muito pequenininha, pode até ser um medicamento de adulto, como antibiótico, mas a dosagem é muito pequenininha, não pode correr o risco dessa pessoa ingerir mais do que é permitido para ela. E daí, o protocolo de segurança na prescrição e uso de medicamento, lá do PBSP, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, preconizou esses 9 certos. Os 5 certos todo mundo já conhecia, e eu costumo dizer assim, que a vida evoluiu. Mas aquele hospital lá no Rincão da Serra, lá no Gafanhoto da Serra, que não tem condição, que é muito pobre, que é muito pequenininho, se ele conseguir fazer os 5 certos, ele não dá medicamento errado para o paciente. Nós, nos processos de qualidade, avançamos um pouco mais. Então, a Anvisa, com o protocolo da portaria 529, ela preconizou o quê? Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, forma certa, resposta certa. Se eu tenho, o médico prescreveu dipirona EV, mas o paciente é ruim de ver e eu dou VO, eu dei o medicamento certo? Deu o medicamento certo, porém via errada. Não é o medicamento certo. Porque a concentração não é diferente. A apresentação é diferente, a concentração é diferente. É ou não? O nome é igual.
mas a concentração e a apresentação é diferente. O paciente está tomando antibiótico, está tomando penicilina de 4 em 4 horas, mas daí eu levo ele para um exame, que ele vai demorar, e eu não levo a medicação para fazer nele. E deixo para fazer quando voltar. Eu fiz certo? Não. Porque em se tratando principalmente de antibiótico, você quebra uma barreira que está se formando e vai precisar recomeçar essa barreira. A dose certa, nem tem o que discutir, né, gente? Aí eu fiz a insulina, mas não registrei. Eu fiz certo? Não fiz certo. Eu preparei a medicação, mas não me preocupei com a contaminação dessa medicação. Eu fiz uma ação certa? Não fiz. Eu abordei o paciente de forma correta? Eu obtive um resultado, estamos falando de medicação, não importa qual seja ela. Eu obtive o resultado esperado, então o paciente estava com febre e foi feito dipirona. A febre baixou? Porque eu preciso avaliar. Não é só eu ir lá e medicar na hora certa. Eu sou técnica de enfermagem, eu vou lá, eu medico na hora certa. Mas o paciente, eu verifiquei os sinais vitais dele, a pressão estava alta, tinha prescrição, eu avisei para o enfermeiro, fui lá e dei a medicação. Daqui 20 minutos, no máximo 30 minutos, eu preciso aferir de novo a pressão dele. Ele estava com febre, eu dei dipirona, está prescrito lá, 30 gotas de dipirona se necessário. Eu dei. Baixou a febre? Eu voltei meia hora depois para ver se baixou a febre. Então, eu preciso saber se está tendo uma resposta adequada. E daí, o Corém, em 2010, 2013, com o protocolo, ele criou os 10 passos para o uso seguro de medicamentos, com o seguinte propósito: se todo profissional de enfermagem seguir esses 10 passos, ele não erra a medicação. Que o primeiro é a atenção, que é conferir a prescrição médica. Essa prescrição médica não pode ser uma prescrição falha, ela precisa conter o nome do medicamento, a dosagem, o intervalo de fazer, a via que ele quer que faça. Essa prescrição tem que estar com o nome legível do paciente, com todos os dados da medicação escrito legível. Hoje isso é fácil porque é tudo informatizado. Mas se eu tenho uma prescrição de qualquer medicamento, onde não tem a dosagem, então, por exemplo, Rocefin EV de 8 em 8 horas. Que dosagem? Eu tenho que acionar o médico tem que vir consertar. E não eu imaginar que todo Rocefin é 1 grama. Solicitar ajuda. O que é isso? Funcionário novo, não conhece uma medicação, não sabe como prepara, peça ajuda. No caso de vocês serão os enfermeiros que irão ajudar. Então, quando vocês viram uma medicação, a primeira coisa que vocês precisam fazer é investigar como isso é feito, através do bulário, através de alguma forma, pela internet, mas vocês precisam conhecer. Ou, mais simples, pega o telefone e liga para a farmacêutica. Higienizar as mãos, gente, antes e após o preparo e a administração do medicamento. Sempre. Eu vou preparar a medicação, eu lavo a mão, eu separo a medicação, preparo essa medicação e acabo, lavo as mãos. E antes de administrar,
no paciente, eu também preciso lavar as mãos e depois de administrar também. Então, não sei se vocês já viram os 5 momentos da Anvisa para a higiene das mãos. Já viram? Não. A gente vai Não. ver. Então, a gente vai ver isso. Acho que vocês vão ver isso na prática. Qual é o outro passo? Antes de administrar o medicamento, ficar atento às condições gerais do paciente. Vamos supor que eu estou indo aplicar, vou medicar o paciente com um hipotensor. E daí eu chego lá, o paciente está só dormindo, eu tento acordar, nada, eu preciso ver se esse paciente se não está com pressão baixa. Ou se não está com problema diabético. Então, eu preciso me atentar às condições gerais do paciente, também quanto à alergia, nível de consciência, gravidez e toda a alteração que ele estiver apresentando. Eu preciso rotular os medicamentos. Então, eles todos precisam ser preparados individualmente. Eu não posso juntar 2 medicações numa mesma seringa. E todas as seringas, todos os copinhos com comprimido, precisa estar identificado com as identificações do paciente e da medicação. Fazer a dupla checagem, né? Conferir com outro profissional a medicação, principalmente aqueles medicamentos mais perigosos, que são chamados medicamentos de alto risco, como glicose 50, NaCl 20%, e outras medicações que antigamente ficavam nas gavetas do pronto-socorro e das unidades de internação, e que hoje não pode mais. A varfarina, o Marevan, medicações que interferem na parte cardiovascular. Fazer o cheque dos certos, os 9 certos, que vocês vão ver que os 9 certos do Corém, os 3 últimos é descrito um pouquinho diferente da Anvisa, mas que quer dizer a mesma coisa. Então, paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, anotação correta, direito à recusa, compatibilidade entre medicamentos e orientação ao paciente. Rastreie visualmente e acompanhe catéteres e sonda. Eu tenho medicação injetável. Eu preciso, antes de fazer, eu preciso rastrear toda a extensão do catéter. Ver se não está vazando, ver se está conectado corretamente, para saber onde que eu vou medicar. Eu preciso ver, por sonda interal, preciso ver a extensão dessa sonda, se essa sonda não está na boca do paciente, para eu poder fazer a medicação. E daí eu vou seguir todas as recomendações necessárias. Registre toda a alteração apresentada pelo paciente. Qualquer alteração, gente, qualquer, precisa ser registrada, porque uma alteração pode começar bastante insignificante, assim, bem pequenininha, e ela pode crescer e levar esse paciente a risco até a óbito. E envolva sempre o paciente e a família nesse processo de medicação. E notifique todos os incidentes que acontecerem. Então, o paciente, ele precisa estar envolvido com a medicação dele até no ponto de controlar o horário mesmo, de falar, olha, não está na hora da minha medicação, porque ainda o ser humano ainda precisa de um certo controle ainda. Então, aqui estão os 9 certos do Corém, lembrando que somente os 3 últimos é que muda um pouquinho. Quando fala de decisão do paciente, o paciente tem direito de recusa. Ele pode recusar o medicamento. O que acontece? Ele fala, eu não vou tomar, eu aceito só assim? Não. Eu preciso orientar, saber por que ele não quer tomar, preciso orientar o risco que ele corre por não tomar medicação, para que aquela medicação é importante,
por quanto tempo ele vai precisar tomar aquela medicação. Se ele insistir e não vai tomar, tudo bem, é um direito do senhor, eu vou informar ao seu médico. Vou anotar no prontuário e na primeira oportunidade vou falar com o médico. O médico plantonista que estiver lá é o médico que eu vou falar. Não tem médico lá ainda, vou documentar direitinho no prontuário, na folha do paciente, e aviso para o enfermeiro, ou eu sou enfermeira, vou acionar o médico e vou dizer, o paciente está recusando. Isso vai depender da medicação. Vamos supor que é uma medicação para dor, e o paciente fala assim, eu não estou com dor, eu não vou tomar. Eu documento, e depois, quando o médico vem passar a visita, eu aviso para ele que o paciente está recusando aquela medicação. Um dos 9 certos do Corém é a compatibilidade medicamentosa. Alguém sabe o que é isso? Não. Não? Nem as meninas que trabalham? Então, pro só um adendo, eu não trabalho não na área, ainda no hospital, né? Acho que é a Fernanda Sorrini. Mas pelo que a gente tá vendo... tem uma que eu acho que é técnica. Eu acho que é outra Fê. É a outra, né? Então, gente, o que é compatibilidade medicamentosa? Para que existe o aprazamento da medicação? O enfermeiro, quando ele vai aprazar, ele precisa avaliar as medicações que aquele paciente vai tomar, ver se alguma é incompatível com a outra, ver se alguma medicação tem um horário certo para ser feito, por exemplo, vamos supor hipotensor, o médico passou depois do almoço e prescreve hidroclorotiazida, que é o Igroton, e qualquer outra medicação. A enfermeira precisa saber que o hidroclorotiazida ele precisa ser tomado de manhã, porque a ação dele vai fazer o paciente fazer xixi um monte, então ele precisa tomar de manhã. Lasix só toma em outro horário se o paciente entra no hospital com um pico hipertensivo, mas ele toma de manhã, ele não toma de noite para passar a noite fazendo xixi. Outra coisa, eu preciso ver, eu tenho 3, o paciente faz uso de 3 hipotensores de 8 em 8 horas. O médico prescreveu lá 3 hipotensores diferentes para tomar de 8 em 8 horas, com intervalo de 8 em 8 horas. Eu sou enfermeira. E daí eu vou lá e puxo todos no mesmo horário? O que vocês acham? Hein, pessoal? Acho que deve seguir... Pressão, exatamente. Oi? Eu não entendi. Eu não entendi, desculpa. Pode falar, colega. Uma pessoa estava falando, eu falei por cima. Se for os 3 no mesmo horário, pode dar hipotensão. Exatamente. Então, eu tenho 3 medicações hipotensoras por dia. Eu vou puxar uma no horário da manhã, uma à tarde e outra à noite. Eu vou ver qual que é que pode ser tomada à noite, qual que precisa ser tomada de manhã, e vou puxar em horários diferentes. Isso vale para antibiótico, isso vale para qualquer medicação, gente. Eu tenho 3 medicações de dor. Então, o paciente sai do centro cirúrgico, ele sai com uma carga de medicação para dor muito grande. E daí é tudo de 6 em 6. O médico prescreveu tudo de 6 em 6. E a pessoa vai lá e puxa 10, 16, 22 e 4. Sem nem se preocupar. Não, ela tem que escalonar essa medicação ao longo do dia para que o paciente não tenha dor em nenhum momento. Ele toma uma carga grande de analgésico aqui e depois só vai tomar daqui 6 horas, daqui 2 horas ele está com dor de novo. Se você tivesse escalonado, ele tem 3 medicações, então ele vai tomar um de 6 em 6, um às 8, um às 10, um às 12. E vai puxando os horários de acordo. Isso vale para hipotensor, vale para o antibiótico. Ele toma 2 antibióticos potentes e eu faço os 2 no mesmo horário. Não, gente, a gente precisa avaliar essas compatibilidades medicamentosas.
a orientação do paciente, né, que é imprescindível para que ele tenha adesão, ele precisa estar orientado. E sobre todos os pontos de o que é a medicação, para que serve, quais as reações que ela pode dar, quanto tempo é previsto tomar. Então, tudo isso precisa ser discutido e orientado o paciente. Tudo bem com a meta do medicamento? Sim. A quarta meta é assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. O que é que já aconteceu muito, gente, e que a gente torce para que não aconteça de novo? Já aconteceu muito operar paciente no lugar errado. Então, tem que operar o joelho direito e ele vai lá e sai do centro cirúrgico com o joelho esquerdo operado. Eu já vi isso acontecer, gente. E daí, quem descobriu? A mãe no quarto, num hospital particular, hein? A mãe no quarto. Quando a filha chegou, a mãe falou assim, ué, mas era o joelho direito dela que era para operar, operou o esquerdo. O pessoal ficou tudo sem fala. Ela falou assim, cadê o médico? Ele está se trocando, ele já vem falar com a senhora. É lógico que ele não falou que errou, né, gente? Ele falou, ele deu lá as explicações dele, que quando viu o raio-x, o joelho esquerdo estava pior do que o direito, mas não foi isso que aconteceu. Ele olhou o raio-x invertido. Ele olhou o raio-x virado. E daí a perna direita virou a esquerda. Concorda? Você está olhando de frente. Se você virar ao contrário, a perna direita vira a esquerda. E a menina não tinha problema na perna esquerda. E aí operou o menisco da menina. Não pode, precisa ter cuidado com isso. Então, para isso surgiu o protocolo de cirurgia segura. Esse protocolo, ele busca tornar o procedimento mais seguro possível, desde o momento em que o médico fala assim, seu João, os seus resultados de exame chegaram e o senhor vai precisar fazer uma cirurgia. Aí começou o protocolo de cirurgia segura, que é o pré-operatório imediato. Porque a gente tem o pré-operatório imediato e o pré-operatório imediato. Então, no momento que o médico faz a opção de procedimento cirúrgico, conversa com o paciente aceita, concorda, começa o pré-operatório desse paciente. Não importa quanto tempo ele vai operar. Começa o protocolo dele. E daí o médico vai o quê? O médico vai preencher todos os documentos, ele vai combinar com o paciente a melhor data para a cirurgia, ele vai abrir o sistema dele lá no consultório e vai abrir o sistema do centro cirúrgico e vai inserir essa cirurgia no sistema. Eu estou falando de um ambulatório próprio. No caso, por exemplo, de particular, que ele vai, às vezes, no consultório do médico, o médico tem, ou que, depende do hospital, ou ele tem uma facilidade de ligar e as pessoas agendarem o procedimento para ele, ou ele tem que ir até o hospital, para ir até o centro cirúrgico, fazer o aviso de cirurgia e inserir. Mas quando o ambulatório é do próprio hospital, o médico trabalha no próprio hospital, ele entra no sistema, agenda a cirurgia no dia e hora que ele acordou com o paciente, marca se ele precisa de algum material especial, preenche o pedido de internação para o paciente vir no dia da cirurgia ou na véspera. Se precisa de sangue na cirurgia, ele vai preencher a solicitação e ele vai fazer a prescrição de entrada do paciente para a hora que o paciente chegar no hospital e internar. Ele vai entregar tudo isso na mão do paciente e vai falar assim,
agora o senhor precisa ir na sala da enfermagem. Ele vai até a enfermagem, que tem a enfermeira do ambulatório, que orienta os pré-operatórios. E nesse momento que o paciente chega lá, entrega aquela papelada para ela, ela precisa abrir o sistema dela, ver se a cirurgia foi agendada corretamente, ela precisa entrevistar esse paciente, ver se esse paciente toma algum remédio que precisa parar de tomar no dia da cirurgia. Por exemplo, quem toma Marevan, quem toma varfarina, quem toma Liquemine, tudo são medicações que precisam parar uma semana antes. Então, ela vai orientar todas essas coisas para o paciente e ela vai agendar para esse paciente a consulta com o anestesista. Ela já entra no sistema do anestesista e já insere a consulta pré-anestésica e passa todas as informações para esse paciente. Geralmente elas têm um impresso onde elas preenchem a medicação que ele pode tomar no dia da cirurgia, a medicação que ele precisa parar 5 dias antes, 7 dias antes, e assim por diante. O protocolo também, ele tem uma outra fase, que é a fase próxima, né, do pré-operatório imediato, que é quando o paciente interna para ir para o centro cirúrgico, que tem um checklist onde preenchido, né, na entrevista com o paciente, se ele tem alergia, você pega todos os dados, é como uma anamnese. Você pega todos os dados, você vê se ele tem alergia, você vê se ele tomou banho, se ele parou de tomar as medicações que ele tinha que parar, se ele trouxe todos os exames que foram solicitados, se ele já tomou banho, se ele tem alguma alergia, se tem alguma lesão de pele. Eu, uma vez, bastante tempo atrás, estava acompanhando estágio num centro cirúrgico e era estágio à noite, e quando eu cheguei, com os alunos, tinha uma paciente na RPA que tinha acabado de sair da sala cirúrgica. E daí a profissional técnica falou assim: Pro, você quer fazer a admissão dessa paciente com seus alunos? Falei, quero. E daí eu estava atendendo um paciente do lado, com 2 alunas. E daí eu falei para a aluna que ia ficar com aquele paciente: só espera um pouquinho para eu ir aí. E daí ela veio toda assustada: Pro, o paciente parece que tem um monte de alergia. Eu falei: então, não mexa que eu vou lá primeiro ver o que é. Porque vocês sabem que aluno não pode correr risco. Se tivesse que correr risco, teria que ser eu. E daí eu terminei lá, lavei as mãos, calcei luva e fui ver a paciente. A paciente tinha feito uma laparoexploradora. Vocês adivinham o que eram os pontinhos que parecia alergia? Escabiose. Ninguém tinha visto a escabiose do paciente. O médico operou por cima daquilo. Olha a loucura, gente. Quando o relatório lá falou que morria gente por erro médico, pensa bem. O médico, mesmo que ele faça antisepsia, ele fazer um corte numa pele cheia de escabiose e abrir a cavidade abdominal do paciente, eu não sei dizer para vocês o que possa ter acontecido. Provavelmente, infecção deve ter acontecido. E daí, eu falei para a técnica assim: nossa, essa paciente fez a cirurgia com escabiose, o médico não falou nada, ninguém falou nada. O quê? Que isso, Pro? Não me deixa nervosa não, que eu que tirei essa paciente da mesa. Falei, então vem cá para você ver. Aí mostrei, ela já correu atrás da enfermeira do centro cirúrgico, ficou todo mundo alvoroçado. Como que a enfermeira do andar não avisou? Não, gente, vamos assumir a nossa culpa. Como que eu não olhei quando esse paciente chegou no centro cirúrgico? Para isso existe a sala de pré-operatório,
ou o espaço onde você recebe o paciente, que você vai conversar com ele, e que se for um espaço aberto, você vai pôr biombo para ver esse paciente. Errou todo mundo. Errou a do andar, que não viu, não, ou se viu, não avisou. Errou a pessoa que recebeu o paciente no centro cirúrgico, que não viu. Errou, gente, quem descobriu essa paciente na mesa cirúrgica para o médico fazer antisepsia, que não viu ou não conheceu. Errou o médico que operou, que cortou a paciente com escabiose e fez um corte enorme no abdômen dela. Então, a responsabilidade é de todos nós. E esse checklist, ele tem a função de tentar minimizar erro, porque é um checklist pensado que aborda todas as fases, todos os questionamentos que são interessantes você saber para não ter erro cirúrgico e que você preenche conversando com o paciente. Não importa qual seja a complexidade do procedimento que ele vai fazer. Tudo bem com o protocolo cirúrgico? É que na prática vocês vão ver mais algumas coisas desses protocolos, mais abertos. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, Pro. Então, bora lá. A quinta meta é a higienização das mãos, né? Para evitar infecção. Essa higienização, ela pode ser a lavagem com água e sabão, ou ela pode ser a higienização com solução alcoólica, só que é preciso que ela respeite os 5 momentos, antes e após de qualquer procedimento, após tocar no mobiliário do paciente, após tocar em material biológico. Então, é preciso respeitar esses momentos, e a higiene das mãos tem a técnica correta, porque às vezes as pessoas molham a mão, passam sabão e falam que lavou. Mas tem toda a técnica que vocês vão ver na prática, de higienização das mãos, tanto com água e sabão, quanto com a solução antisséptica, solução alcoólica, né? Geralmente é um álcool em gel, que está muito comum hoje, com o advento do coronavírus. Hoje todo mundo anda com o seu álcool gel a tiracolo, né? Tá aqui, ó. Então, tem os 5 momentos, ó. Antes de contato com o paciente, antes da realização de qualquer procedimento, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente. Então, eu não toquei no paciente, mas eu peguei no criado dele, consertei a arandela para a luz ficar melhor para ele, eu peguei na grade da cama, eu tenho que higienizar as mãos, que aquilo é uma extensão do paciente. Todo esse mobiliário é uma extensão do paciente. Meta 6. Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Lesão por pressão, que substituiu o nome úlcera por pressão, são lesões que acontecem na pele ou nas estruturas próximas, né, subjacentes, que vira uma lesão, é uma lesão que geralmente acontece onde tem mais comum em proeminências ósseas. Então, é comum na sacra, nos maléolos, no tornozelo, né? Onde tem o osso muito proeminente. E que é preciso que se faça uma avaliação periódica desses riscos de cada paciente e que se use uma escala chamada escala de Braden,
Vocês já viram a escala de Braden? Não. Não. Não? Então, a escala de Braden é uma escala que ela gradua o risco que um paciente tem de desenvolver lesão por pressão e que tem uma gradação de 1 a 23. Quanto mais baixo a pontuação do paciente, maior o risco dele desenvolver uma úlcera por pressão, uma lesão por pressão. Quanto mais baixo, maior risco. Para os pacientes de 6 até 12, que é considerado os maiores riscos, é preciso ter um protocolo que cubra, que proteja esses pacientes para não desenvolver lesões por pressão. As intervenções mais comuns de prevenção para lesão por pressão é você avaliar a pele desse paciente, porque pode ser um paciente magro demais ou obeso demais, ele já tem, pela constituição dele, ele já tem um risco aumentado para abrir lesão por pressão. E daí você tem que ver se a pele é hidratada, se não é, tem que hidratar, se essa pele tem rachaduras, você pode prescrever o colchão piramidal, que é aquele colchão caixa de ovo, ou o colchão pneumático, mas o colchão pneumático é muito caro, não é todo mundo que tem, o piramidal é comum nos hospitais, você prescreve mudança de decúbito a cada 2 horas para esse paciente, e você vai avaliando essa melhoria e essa mudança de decúbito, cada hora ele vai estar, a cada 2 horas ele muda o lado, uma hora está no decúbito lateral direito, outra hora no esquerdo. Vamos supor que seja um paciente que não consegue, por algum motivo, ele não pode ficar no decúbito lateral esquerdo. Então, você vai ter que roticiar os outros e ficar atenta se não está pressionando nenhuma área. Essa avaliação é muito fácil de fazer quando vocês vão avaliar banho de paciente ou uma troca de paciente, que você aproveita, entra junto e já avalia se está havendo alguma área de pressão. Se eu vou fazer um banho, eu vou fazer uma troca, quando eu viro o paciente, ele tem uma área muito vermelha nas costas, e essa área não desaparece rapidamente, ou tem uma área vermelha, e eu aperto meu dedo naquela área e solto, e volta, o vermelho continua, isso se chama pressão. Então, isso está me dizendo que se eu mantiver aquele paciente naquela posição, ele vai abrir, ele corre o risco de abrir uma lesão por pressão. A outra coisa é que quando você vai fazer a mudança de decúbito, você precisa ter cuidado para não causar cisalhamento. O que é isso? É eu pegar o paciente, tem um lençol dobrado embaixo dele, 2 pessoas, uma de cada lado, vão pegar aquele paciente para mudar de decúbito ou para subir mais na cama. Eu preciso pegar esse lençol e erguer o paciente da cama, porque se eu arrastar na cama, eu própria estou sendo um fator predisponente de abertura de lesão, porque esse raspar é o chamado cisalhamento, que vai machucando a musculatura. Tudo bem até aqui? Com as 6 metas? Sim. O Corém, em 2010, ele lançou um livrinho que vocês conseguem baixar da internet, chamado Os 10 Passos para a Segurança do Paciente. Então, eram 6 metas, e ele conseguiu avançar um pouco e puxou para 10 passos de segurança do paciente. O primeiro é a identificação do paciente, o segundo é o cuidado limpo
é o cuidado limpo e o cuidado seguro. O terceiro é o cuidado com catéteres e sondas. O quarto é a cirurgia seguro, protocolos, cuidados que se precisa ter. O 5, o sangue e o cuidado com sangue e hemocomponentes, toda vez que você vai instalar, toda vez que um paciente precisar de algum hemocomponente, qual cuidado que se precisa ter. O 6, paciente envolvido com sua segurança. Então, eu preciso cativar o paciente e trazê-lo para adesão de envolvimento com a segurança dele, ficar atento no que ele está tomando, questionar mesmo, seguir as orientações corretas, porque se eu dou as orientações, mas ele não cumpre, quando eu viro as costas, ele não cumpre, ou outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é não deixar a medicação na mão de nenhum paciente para ele tomar, porque você corre o risco de você virar as costas e ele não tomar a medicação. Você precisa ver o paciente tomar a medicação. A comunicação efetiva. Então, aqui o que a gente pode perceber? Que o Corém juntou aquele item lá de medicação, cuidado com medicação, e ele abordou a medicação e o sangue e hemocomponentes. Comunicação efetiva, né? Melhorar a forma de comunicar, usar a passagem de plantão para fazer uma abordagem de relato correto do paciente, realmente o que o paciente está apresentando. A prevenção de quedas, o protocolo de quedas, com grade erguida, com trava nas rodas, com acompanhante de paciente, não abaixar a grade, você precisa orientar familiar também. Orientação para ele usar um chinelo, um sapato antiderrapante. Observar quais são as medicações que esse paciente toma, se tem alguma medicação que interfere com o sistema nervoso central, se tem alguma medicação que dá sono, Prevenção de úlcera por pressão, os cuidados que eu já falei para vocês, mas tem outros cuidados. E o 10º é a segurança na utilização de tecnologia. Que tecnologia é essa? Alguém sabe me dizer? Será que os equipamentos que é disponibilizado para nós dentro dos hospitais? Com certeza. É preciso que todo o pessoal que trabalha conheça o equipamento existente lá, como ele funciona, o que pode acontecer quando ele não está funcionando adequadamente, o que vai mostrar, quando ele tiver alguma pane, o que vai aparecer para mim, qual é o passo a passo de instalar esse equipamento, essa tecnologia, como usar esse equipamento da melhor forma possível em benefício do paciente. Isso vale para qualquer tipo de tecnologia. A gente está falando em tecnologia grande, pesada, que são os equipamentos, mas pode ser um implante pequeno de veia, pode ser uma coisa minúscula, é tecnologia. Então, a gente precisa saber como cuidar, a gente precisa saber como a coisa é feita, como funciona, como cuidar. É por isso que é obrigatório, quando você entra no plantão, você testar o teu carro de emergência, testar o teu desfibrilador do carro de emergência, porque é uma coisa que precisa estar adequadamente funcionando na hora da emergência. Você testa o laringo, se a lâmpada está funcionando, se a pilha está boa, porque às vezes a lâmpada está funcionando, mas a pilha está tão fraca que a luz fica fraquinha, tem que trocar. Monitor cardíaco. Os monitores hoje são bem sofisticados, antigamente era assim,
era um monitor bastante simples, que dizia que você punha vermelho e preto era de um lado, amarelo e verde era do outro. Hoje não. Eles têm vários conectores e eles têm pontas coloridas e que você precisa saber onde que cada ponta deve estar conectada. Então, você precisa conhecer esses equipamentos todos. E não só equipamento desse tipo, mas você vai trabalhar num hospital de ponta que tem aquela cama que parece robô, que dobra inteira, assim, para o benefício do paciente. Se você não sabe fazer a cama funcionar, resolve você ter toda essa tecnologia na mão? Não adianta. Então, é preciso... Então, como é que acontece? Uma das etapas da segurança de tecnologia que acontece nos hospitais é todo equipamento que se compra, na compra se vincula o contrato da enfermeira técnica da empresa vir treinar o pessoal. Existe equipamento que às vezes não é enfermeira, é um engenheiro técnico. Então, comprou, se faz um cronograma, né? Comprou aparelho de anestesia novo para o centro cirúrgico. Então, é preciso sentar com os médicos, ver qual a disponibilidade deles, quais os dias que eles estão todos no hospital. Tem dia que tem uma turma, tem dia que tem outra, então você tem que fazer um cronograma que acomode todos eles. Com esse cronograma, você vai sentar com a enfermeira ou com o técnico e vai saber da possibilidade. Olha, eu preciso que tenha treinamento na mesma semana, segunda, quarta e sexta. Aí ele vai falar assim, eu não posso ficar a semana inteira aqui. Eu posso, nessa semana, vir na sexta e na semana que vem vir na segunda e na quarta. Beleza. Você fecha, marca as datas, avisa todo mundo e os anestesistas vão ser treinados, vão ser orientados e a equipe do centro cirúrgico toda vai assistir a orientação, porque, na verdade, elas precisam saber se o equipamento está funcionando ou se precisa mandar para conserto. Então, isso já é vinculado. Aí eu tenho um equipamento que já é antigo, que não foi vinculado isso. Quem é que vai aprender a lidar com esse equipamento? Tem várias situações. Todos os hospitais têm a engenharia clínica, que é quem conserta os equipamentos, é que sabe todos os recursos que o equipamento tem. Ele pode treinar. É só sentar, combinar o que precisa, fazer o cronograma e eles vão treinar. Uma outra coisa que envolve na tecnologia é a manutenção preventiva e a manutenção eu ia falar curativa, mas não é curativa. A manutenção preventiva e o conserto, né, quando o equipamento quebra. Essa manutenção precisa ser rigorosamente respeitada. Então, o que acontece? Cada equipamento fabricado, ele tem uma vida útil e ele tem uma periodicidade obrigatória de manutenção. Então, o que o enfermeiro precisa? Ele precisa criar uma planilha, listar nessa planilha todos os equipamentos que ele tem. Isso vale para qualquer unidade, viu? Todos os equipamentos. Na primeira coluna, ele lista todos os equipamentos. Na segunda coluna, ele coloca todos os números de patrimônio, que cada equipamento, cada aparelho de pressão tem um patrimônio, coloca todo o patrimônio. Na terceira coluna, ele coloca a periodicidade que aquele equipamento precisa sofrer de manutenção preventiva. Essa periodicidade, quem dá é o fabricante. Por exemplo, a bomba de infusão precisa fazer manutenção preventiva a cada 6 meses. Então, na frente da bomba de infusão vai estar semestral.
Na outra coluna, as outras colunas para frente, vai se marcar as datas de manutenção preventiva e cada vez que se faz, vai checar quem foi o técnico que fez e quem era o enfermeiro responsável do dia. Então, tudo isso na tecnologia. Terminamos a parte de segurança e vamos para autoconceito. Autoconceito, gente, auto é próprio e conceito é o que eu penso a respeito de mim mesmo. Então, é a percepção que o indivíduo tem de si, né? E quanto ele gosta daquilo que ele vê nele. É uma imagem misturada, uma imagem meio subjetiva, né? Que mistura os sentimentos, e percepções e atitudes, conscientes ou não, que esse indivíduo executa. Então, é assim, eu gosto de como eu sou, eu acho que eu mereço alguma coisa. Qual é o conceito que eu tenho de mim? Ele é positivo ou é negativo? Como eu me vejo? Então, tudo que a gente sente e pensa reflete no nosso emocional e no nosso físico. Se eu achar que eu sou uma pessoa que não merece ser amada, se eu sou uma pessoa que não merece ter um bom salário, se eu sou uma pessoa... Eu não vou conseguir nunca ter isso e eu vou ser uma pessoa infeliz porque a minha autoestima vai lá para o pé. Então, percepção e autoconceito, eles estão muito ligados, né? E é dele que vai sair a minha autoestima. Então, o autoconceito, ele envolve alguns componentes. O primeiro deles é a identidade. O que é a identidade? É a característica pessoal de cada uma. São aqueles caracteres que diferenciam um indivíduo do outro. Nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, raça, tudo que diferencia uma pessoa do outro. O segundo componente é a imagem corporal. Alguém sabe o que é imagem corporal? A imagem corporal, gente, é a imagem que a gente faz da gente mesma, da nossa aparência. Imagem corporal está muito ligado à estética. Por isso que tem tanta gente descontente, fazendo cirurgias, fazendo loucuras, porque não está contente com a aparência que tem. Então, é a representação mental que cada indivíduo faz do próprio corpo. Mental por quê? A gente não precisa chegar na frente do espelho para a gente saber como que a gente é. É uma memória que a gente tem de como a gente é, que é também conhecido como consciência corpórea. E daí, segundo Thompson, que é um estudioso de imagem corporal, um sociólogo, ele disse que a imagem corporal tem 3 componentes. O primeiro é o perceptivo. O que é isso? É a percepção que eu tenho de mim mesma, né? Como eu me vejo, como eu me sinto com essa situação. O segundo é o subjetivo. Eu estou feliz com o que eu percebo de mim? Eu estou feliz com a forma que eu me vejo? É o subjetivo. E o terceiro é o comportamental. Eu percebo como eu sou. Eu estou satisfeita ou não com o que eu percebo de mim? Vai interferir no meu comportamental. Porque eu deixo de sair de casa porque não estou satisfeita com a minha aparência. Eu me torno uma pessoa afastada, pouco sociável, porque eu não me sinto aceita no grupo, e nem são, às vezes, as pessoas, sou eu que não consigo conviver com aquele grupo.
eu vou medir isso buscando o que é que eu tenho deixado de fazer porque não estou satisfeita com a minha aparência. O que eu tenho deixado de fazer é o comportamento que está alterado, o comportamento que está sendo influenciado pela minha percepção e pelo meu subjetivo. Porque, gente, ninguém é igual. Umas pessoas vieram muito bonitas nesse mundo, outras nem tanto. E por causa disso, uma tem mais merecimento do que a outra? Não, a gente precisa aprender a se aceitar. Hoje eu acho até que, apesar de muita gente fazendo essas loucuras de cirurgia, eu acho que o ser humano tem conseguido essa aceitação um pouco melhor. Prova é que até lá pela década, acho de 2000, toda pessoa da raça negra alisava o cabelo, né? E acabava, às vezes, perdia cabelo, caía cabelo. Hoje elas se aceitam numa boa. Eu acho lindo aqueles cabelos todo caracolado e tão felizes da vida. E tem umas negras muito lindas, né? E o cabelo só precisa ser cuidado, não precisa ser mudado a forma. Então, imagem corporal tem a ver com a estética da gente, com a aparência estética da gente. E o outro componente, o terceiro componente é a autoestima, que é uma qualidade da gente estar satisfeito com a gente e da gente achar que a gente é merecedor de tudo, né? Que a gente merece ser feliz, é a gente se valorizar, é a gente dar valor à pessoa que a gente é. Independente se o outro é muito bonito e conseguiu isso, conseguiu aquilo. Eu tenho o meu valor, eu sou inteligente, sei lá, todo mundo tem valor. Da mesma forma que todo mundo tem qualidades e tem defeitos. Então, eu preciso me valorizar. Eu preciso me conhecer, me autoconhecer para eu poder me valorizar. Isso se chama autoestima e que a gente viu na primeira aula lá na pirâmide. E o quarto componente são os papéis sociais que cada indivíduo desenvolve ou executa na sociedade. Então, são as formas de comportamento dele e são as formas que a sociedade tem de ficar estipulando como cada um deve se comportar. E daí eu pus alguns exemplos aqui. Por exemplo, a sociedade estipulou, não sei por que cargas d'água, por ordem de quem, que mulher, por ser mulher, tem um instinto materno, quer ser mãe, veio no mundo para ser mãe. Isso é um dogma, gente? O que vocês acham? O que é dogma, professora? Uma coisa obrigatória, uma filosofia. Não é. Não é. A mulher, não é porque ela é mulher que ela tem que ser mãe, que ela tem que querer ser mãe, que ela tem que ter instinto materno. O homem, estipulou-se que o homem tem que ser forte, o homem não chora, o homem não adoece, o homem não pode ter medo. Aí vê um homem ter medo de barata ou de rato, todo mundo acha um absurdo. Então, esses papéis sociais que a gente precisa analisar. Será que eu quero respeitar tudo isso? Eu quero ser mãe só porque eu vim no mundo mulher? Eu sou homem, então porque eu sou homem, eu não posso ter nojo de bicho, eu não posso ter asco de rato, não posso ter asco de barata. A mesma coisa na função profissional. O policial, todo mundo acha que o policial ele tem que ser honesto, ele tem que proteger todo mundo
E ele tem que ser justo. E ele tem que combater o crime. E o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo policial ultrapassar os seus limites de autoridade e cometendo crime, porque agressão não é crime, gente? Violência, Sim. né? Só que ó, existe uma outra coisa que eu acho que interfere muito nisso, que antigamente, para a pessoa ser policial, ele fazia uma série de testes e vasculhava-se a vida desse cidadão para ver se ele era digno de entrar para a polícia. Hoje, o que a gente vê acontecer? Você acha que esse policial ele se tornou violento depois que ele virou policial? Ou isso já era dele? O que vocês acham? Já era dele. Então, a gente esquece que antes dele ser policial, ele é um ser humano. E que um ser humano que tem um problema. O policial que sai matando aí, que faz chacina, ele começou assim depois que foi policial? Não, ele devia ser bandido antes. Devia matar já antes. Mas aí ele vai para a polícia, ele se torna um matador legal. Mas a sociedade estabeleceu que o policial tem que ser justo. Então, em que caminho que isso se perdeu? Em que momento que isso se perdeu? Né? Então, a gente não pode esquecer que as pessoas, mesmo o policial corrupto, ele tem os anseios dele. E ele tem que entrar, às vezes, ele está em desacordo com o papel social que ele desempenha. E aí dá todos esses problemas. E autoconceito, a pessoa, se ela tem um autoconceito positivo, ela não vai descambar desse jeito, né? Ela não vai vestir uma farda para poder matar pessoas inocentes ou que não sejam inocentes. Mas a gente precisa lembrar que o primeiro direito universal do ser humano é o direito à vida. A pessoa errou, então prenda, dá sanções, aplique as sanções punitivas, mas não é olho por olho, dente por dente que vai resolver as situações. Tudo bem? Sim. Dúvidas? Estou aberta. Acho que como está no final, né? Eu vi no AVA que na matéria, né, de fundamentos semiológicos tem uma atividade, são 5 questões para entregar até o dia 19 de setembro, né? Isso. Não, só queria Não avisar um é? pouco. É 18 ou 19? Acho que é 18. Tá aqui, devolver até 17/9. 17/9, é. Isso. Então, o Davi, por exemplo, já me mandou. Porque eu dei para vocês a anamnese que vocês me mandaram e esse questionário para completar 1000 pontos. Certo. Perfeito. Tá Obrigado. bom? Nada, bem. Dúvidas, pessoal, da aula de hoje ou da aula passada? Alguém falou para mim que não tinha entendido o instrumento de anamnese. Quem que foi mesmo no começo que falou comigo isso? Que teve dificuldade para fazer anamnese porque não tinha entendido o instrumento? Ô, Pro, licença, essa atividade está no AVA? Eu nem tinha visto, que a moça falou agora. Tá, doava desde a sexta ao sábado. Não, desde a quinta-feira. Eita, é para entregar quando? Até 17. Hoje é 14. Dia 17? É. Tá em qual unidade? Olha, oi? Até 17. Quem que tá Não, falando? assim, é a Francisca.
Essa que perguntou da atividade é Francisca, porque você está aparecendo para mim como usuário desconhecido. É a Francisca. Então, em todas as aulas está aparecendo assim. Só que no dos meus colegas aparece meu nome completo, no dos professores não está aparecendo. Para mim não está, não. Tá? Eu nem tinha colocado presença para você aqui. Mas agora eu já coloquei, já sei que é você. Tá. Segundo de enfermagem, tá? Obrigada. Não, bem. Gente, alguma dúvida da aula de hoje ou da aula passada? Eu não lembro quem foi que me falou que tinha tido dificuldade com o instrumento. Nenhuma dúvida, gente? Se vocês não têm nenhuma dúvida, a nossa aula terminou. Eu vou agradecer a presença de vocês comigo até agora e fico aguardando os questionários de vocês. Eu estou corrigindo as anamneses, eu quero ver se eu lanço até o final de semana. Tá bom? Joia, Pro. Obrigado. Nada, imagina. Obrigada a vocês que estão comigo até agora. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau. Tchau, boa Pro. noite. Boa noite e um bom descanso.